Então a primeira mensagem que eu preguei aqui foi sobre salvação. Nós falamos sobre salvação. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, nós falamos sobre o fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus e termos recebido uma salvação sem igual. Aí você está perguntando para si mesmo, né? Para que o pastor vai pregar uma mensagem sobre salvação para salvos, né? A gente esquece que a gente é salvo. E o fato de que a gente esquece que nós somos salvos repousa na maneira como nós vivemos. Então é importante lembrar os irmãos o tempo todo sobre a sua condição, seu status. Os nossos status mudaram quando fomos alcançados por meio de Cristo Jesus, pela salvação bendita que recebemos por meio dele, pela fé nele. Depois, na semana passada, eu preguei aqui sobre a missão da igreja. Porque se você fosse salvo para fazer nada, Jesus já tinha te levado. Amém? Se você fosse salvo para viver para si mesmo, Jesus tinha deixado você onde você estava. Então nós vimos na semana passada, pelo famigerado texto da grande comissão, que nós fomos chamados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, para pregarmos o evangelho a toda criatura e uma vez pregando o evangelho, batizarmos os que crerem e assim fazermos discípulos na vida da igreja. Inclusive já fiz uma ponte para que hoje nós falássemos sobre a sua responsabilidade, a minha responsabilidade como membro da Igreja de Jesus Cristo, como membro de uma igreja local. Amém? E para tanto eu quero que você junto comigo acompanhe de novo. Vamos à primeira carta do apóstolo Pedro, só que agora no capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Obviamente existem, né, outros textos. Estava pensando até no meio da semana refletir com você num outro texto que eu já preguei as 2 vezes aqui na igreja, né? Que é João 13, 34 e 35. Inclusive, Lucien, cadê Lucien? Você vai pintar João 13, 35 naquela parede ali. Amém? Amém ou não? Sem tinta vermelha, só preta. Amanhã? É um texto muito significativo, né? Inclusive é possível que a gente passe por ele aqui hoje, mas esse aqui tem algumas particularidades que eu acho que tem muito a ver com a essência dessa igreja. Quem está caminhando com a gente ao longo de toda a história da Igreja Soma, sabe que desde o início nós falávamos muito sobre a necessidade de nós vivermos uma vida intencionalmente congregacional, vida de igreja, vida na vida, discipulado efetivo, constante, intencional, né? Então quero refletir com você aqui, pensar com você essa verdade a partir de 1 de Pedro 4, 7, nós vamos até o 11 para nossa meditação, nossa reflexão, que diz o texto: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vou pedir ajuda com as crianças, tá? Apesar da gente não ter salinha hoje, também é um exercício importante nosso, né? A gente está também considerando muito sobre como nós administramos aqui o nosso espaço, o nosso culto. Então isso aqui já vai servindo de teste. Agora você que não tem criança, não fica de cara emburrado para criança não. Amém? É criança, irmão. É criança. Então,
Se é um incômodo para você ter uma criança no nosso meio que de vez em quando vai dar um tiro, eu acho que você deveria se incomodar muito mais pelo fato de não termos mais crianças aqui. É melhor que elas estejam aqui no nosso meio do que não estarem aqui. Então você que é adulto, você tem um autocontrole maior do que a criança. Então presta atenção na pregação e tudo vai terminar bem. Amém? Nem orei, né? Vamos orar. Orei? Não, vamos orar. Viu como é que as crianças ajudam? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de ti, Senhor, por meio da sua palavra. Sua palavra, Deus, é o registro fiel da sua revelação, daquilo que o Senhor desejou comunicar à sua igreja, ao seu povo e aos homens de modo geral. E nesta hora suplicamos que seu Espírito a vivifique, que seu Espírito, ó Deus, aplique sua palavra aos nossos corações e que nós saiamos daqui, Senhor, certos de que o Senhor nos falou, de que o Senhor atingiu os nossos corações e assim seremos abençoados para a sua glória e para o seu louvor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Como já disse aqui de maneira introdutória, né, nós estamos subindo a ladeira. Nós estamos subindo a ladeira. Nós vimos na primeira semana que nós fomos salvos de maneira maravilhosa pela fé na pessoa bendita e obra de Cristo Jesus. Na segunda semana subimos um degrau e nós vimos que, uma vez salvos, nós fomos comissionados. Recebemos do Senhor a missão de proclamar o Evangelho ao mundo, a fim de que o mundo, por meio do Evangelho que nos alcançou, seja também salvo ou condenado. Não sei se você reparou na leitura da semana passada, mas a grande comissão ela tem esse aspecto de condenação também. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então o dever da igreja na pregação do evangelho tem esse aspecto duplo. O evangelho pregado, ele salva o que crê e condena o descrente. E agora que nós sabemos que nós somos salvos, que nós sabemos que existe uma missão determinada pelo próprio Cristo para a sua igreja, nós vamos olhar um terceiro degrau nessa escadinha que estamos subindo, onde nós vamos aprender pelo Santo Texto de que existe um compromisso que nós, o povo de Deus, a igreja de Cristo, devemos cumprir também no âmbito congregacional. Também aqui no que diz respeito à vida da igreja, também aqui nessa esfera onde, infelizmente, nos dias de hoje, a vida da igreja tem sido profundamente afetada, só que negativamente. Então, queria verificar com você e falar hoje sobre o amor que santifica é o amor que serve. Amém? Esse aqui é o tema da nossa fala desta manhã. O amor que santifica é o amor que serve. Mas para a gente ter clareza sobre o que Pedro está dizendo aqui, vamos fazer aqui uma retrospectiva do que o apóstolo Pedro está tratando em toda a sua carta. Nós vimos na introdução da primeira mensagem que ele está escrevendo aos irmãos que estavam numa região muito específica, ao norte dos Montes Tauros, ali hoje, onde é a Turquia, naquela época Ásia Menor. Ele está escrevendo a esses irmãos para encorajar esses irmãos, para dar a esses irmãos, a partir da escrita dele, instrução e encorajamento para que eles resistissem àquilo que ele mesmo chama de um fogo que estava se desenvolvendo, se espalhando no meio de todo o império e atingindo a igreja de Deus. A essa altura, não existia políticas de perseguição contra a igreja, não existia uma perseguição consolidada, estabelecida pelo império. Nero estava reinando, mas ele só vai começar a perseguir a igreja de maneira intencional e sistemática lá no ano 64. A gente acredita que essa carta foi escrita ali por volta do ano 61, 62 no máximo,
Então Pedro, ele entende que já tem um fogo se acendendo de perseguição, de maus tratos contra a igreja de Deus. Uma certa implicância, uma certa indisposição social para com aqueles que confessavam Cristo como seu único e suficiente Salvador, o único Senhor de suas vidas. E aí como é que Pedro vai encorajar esses irmãos? A primeira coisa que ele faz é falar sobre a grande salvação que nos alcançou. Foi o que eu falei na primeira semana. Se você deseja encorajar um crente, se você deseja lembrar um crente de algo que dê a ele esperança, para que ele continue indo em frente, indo adiante, fale a esse crente sobre a salvação que alcançou a sua vida. Pedro fala dessa salvação de maneira maravilhosa, dizendo que ela é uma herança que não se deteriora, não se destrói, não murcha. Nós vimos isso. Só que isso aqui é só a introdução do encorajamento. Porque o encorajamento em si mesmo não é para que esses irmãos, lembrando da salvação que os alcançou, relaxem e pensem que eles podem viver uma vida desregrada. Uma vida sem nenhum tipo de regra ou de compromisso ou de ética propriamente dito. Ele vai falar sobre ética cristã. Então ele diz, vocês foram salvos, maravilhosamente salvos, uma salvação grandiosa, que não se destrói, que não perece e tudo mais. Mas depois que ele introduz esse encorajamento através do tema da grande salvação, ele vai fazer um chamado à santidade pela salvação que esses irmãos receberam. Então a maior parte da carta, o tema principal que se destaca em toda a carta, é a necessidade de sermos santos e vivermos de maneira compatível com a fé cristã, porque uma vez salvos, não somos mais o que éramos. E lembra o que eu disse sobre esse fogo, essa implicância da sociedade, esse início, essa gênese de perseguição? Lembra? Irmão, você ficar crente em paz é uma coisa. Você está aqui no Senhor, né? Está em paz. Está aqui no Senhor, está em paz. Mas imagina você ser crente com alguém te provocando, alguém te perseguindo, alguém pisando no seu calo, alguém usando de malícia e de perversidade para te tirar do sério. Então, sabendo disso, Pedro encoraja esses irmãos, a partir da grande salvação que eles receberam, a serem santos, assim como aquele que os chamou é santo. Capítulo 1, versículo 13 ao 25, ele diz isso. Versículo 15 ao 16, mais precisamente, ele diz, assim como aquele que vos chamou é santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, ele usa o Antigo Testamento para fundamentar sua fala, sede santos, assim como eu sou santo. Depois, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele vai falar sobre o novo status e identidade da igreja de Deus. Perceba, Pedro está construindo aqui um racional para que esses irmãos tenham razão para viver uma vida santa apesar da perseguição. Primeiro ele diz que esses irmãos foram maravilhosamente salvos. Depois ele diz que por causa dessa salvação nós devemos ser santos, como aquele que nos salvou também santo é. E agora ele vai dizer que nós adquirimos um status diferente. Irmão, olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 1 ao 10. Ele diz que nós somos templo espiritual, morada de Deus, versículo 5. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus, versículo 9 e 10. Então está vendo como é que ele está construindo aqui um pano de fundo e um racional bem claro, para que você e eu, nós não tenhamos desculpa para não sermos aquilo que fomos chamados para ser. Vocês foram salvos, sejam santos porque ele é santo, e agora vocês são templo espiritual, casa de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, vocês são tudo isso. E aí, mais para frente no capítulo 2, ele vai falar sobre a vida exemplar que nós devemos ter diante dos ímpios. E aí ele está falando agora da nossa vida na esfera pública. No versículo 12
do capítulo 2, põe pra gente, por favor. Ele diz: tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Pedro está dizendo: vocês foram salvos. Sede santos como Deus é santo. Vocês estão em outro patamar, de fato. Vocês são agora nação santa, povo adquirido, geração eleita. Por isso, se comportem direito no meio dos gentios. E a verdade, a Escritura sustenta isso, né? Que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de nós. Então você vai para a rede social, você vai ver que os grandes problemas de escândalo que são expostos na mídia, na sociedade, né? Não é porque a internet propaga muita coisa. Não, é por causa da gente. Se a gente não fizesse, não estava explícito, né? A gente quer botar um vídeo na internet, quer transmitir tudo e está tudo bem, porque se o evangelho está sendo proclamado, avançando, é bênção demais. Aí alguém vai dizer: meu Deus, tem muita coisa exposta. Irmão, não deveria ter coisa para expor. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, diz o texto sagrado, e aqui é um apelo: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então ele está chamando esses irmãos a viverem uma vida santa diante da sociedade. Aí do versículo 18 ao capítulo 3, versículo 7, ainda aqui no capítulo 2, mas terminando já no capítulo 3, ele vai falar do testemunho doméstico. Do versículo 18 em diante, até o fim do capítulo 2, ele vai falar sobre a necessidade dos funcionários submeterem bem aos seus patrões. Vamos ler isso, é legal, vamos ler junto. Põe pra gente. Servos, sejam obedientes aos senhores de vocês, com todo temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se for mal. Se tiver um patrão ruim, tem que submeter. É o que está escrito aqui. Ah, Wesley, mas meu patrão, né? Cara, pede demissão. Vai caçar um outro emprego. Bota um currículo. Melhora o LinkedIn. Mas não envergonha o nome de Deus lá. Você não tem o direito de dormir na hora do trabalho dentro do banheiro. Você não tem o direito de passar testado igual um louco. Meu patrão é injusto, ou você pede demissão. Vamos seguir o texto, olha aqui, ó. Que isto é agradável a Deus. Que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com. Então a nossa consciência, ela deve estar tranquila não diante dos homens, mas diante de Deus. E a pergunta que fica é: Deus vê o funcionário dormindo no banheiro ou não vê? Então tá vendo como é que ele tem aqui também um apelo para que nós nos comportemos corretamente diante dos nossos patrões, dentro do ambiente corporativo, ali na nossa relação com aquele que nos contratou. No capítulo 3, versículo 1 ao 7, ele vai falar sobre a relação entre marido e mulher. Gasta bastante versículos ali falando sobre a postura das mulheres, versículo 1 ao 6. No versículo 7, ele pega o homem, dá uma pancada na cabeça, dizendo: vai honrar sua esposa, que ela é a parte mais frágil da relação. Vai viver a vida doméstica, vai viver a vida do lar de maneira correta, consciente, com discernimento. E eu acho que aqui os maridos, né, eu já falei isso para os homens alguma vez, esse texto é para botar medo em qualquer homem, esse texto aqui, versículo 7, para botar medo em qualquer homem. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira. Está aqui, ó, co-herdeira da mesma graça da vida. Sabe o que ele está falando? Que o marido deve cuidar, honrar, zelar pela sua esposa por vários motivos, mas principalmente porque ela é salva. Porque antes de qualquer esposa cristã ser esposa de um homem, ela é filha de Deus. E quando um homem maltrata uma serva de Deus, está maltratando uma salva. E o negócio é tão crítico, está aqui, ó, agindo assim as orações de vocês serão? Não serão? Então tem um monte de homem de Deus orando que a oração não passa do teto, é o que o texto diz. Por quê? Porque é natural que um homem que foi chamado para cuidar de sua casa da melhor maneira possível, honrar sua esposa, honrar sua família,
cuidar dos seus filhos, mas principalmente daquela que é salva antes de tudo, é natural que ele faça isso para a glória de Deus. Agora, um homem, eu costumo dizer que família é pegadinha de Deus, né? Família é pegadinha de Deus. Porque se a gente pensar em fazer o bem para o próximo da rua, a gente pode colocar desculpa no fato de estar muito longe, né? Pô, está muito longe, por isso que eu não consigo cuidar do próximo. Mas Deus te botou dentro de casa, com outro crente, para que através do cuidado com esse outro crente, a palavra de Deus se faça valer e verdade na sua vida. Então tá aqui, tá vendo? Pedro está cuidando de que os irmãos daquela igreja vivam uma vida exemplar, a despeito das dificuldades e das perseguições. Capítulo 3, versículo 8 ao 22, ele vai falar sobre amor fraternal e sofrimento como seguidores de Cristo. Não vou ler nada, mas vou te dizer algo aqui. Irmão, revisite o tema do sofrimento cristão. Vai ler sobre isso. Dá uma boa olhada na cruz de Jesus Cristo, os relatos, né, dos evangelistas sobre como o seu Senhor foi crucificado, para ver se você aprende que essa vida não é um morango. Amém? Você é discípulo do crucificado. Nós falamos isso aqui de vez em quando. Os crentes hoje não querem sofrer. Eu também não quero sofrer. Também não quero. Só que eu já aprendi, e você deve aprender, que sofrimento faz parte da experiência da vida cristã. Por quê? Por quê? Porque Cristo sofreu. E sofreu. Ah, Wesley, estou sofrendo porque estou todo enrolado financeiramente. De repente, não tem nada a ver com a fé cristã. Wesley, estou sofrendo porque fiz negócio com alguém, essa pessoa me enrolou. De repente, isso tem nada a ver com a fé cristã. Wesley, estou sofrendo porque... De repente, tem nada a ver com a fé cristã. Mas existe um sofrimento peculiar, muito específico, que nenhum de nós tem o direito de desprezá-lo ou de ignorá-lo, que é o sofrimento que glorifica o nome do Senhor. Então, se você tiver de ficar sem amigo, tiver de ficar sem dinheiro, se você tiver de morrer, entregar sua vida, como vimos aqui na semana passada, com o nosso irmão Diego falando sobre a igreja perseguida, se você tiver de sofrer qualquer coisa nessa vida, sofra como um discípulo de Jesus. Como um discípulo de Jesus. Sabendo que esse sofrimento glorifica a Deus. Nós não temos o direito de fugir do sofrimento que é proposto para aqueles que são seguidores de Jesus. Capítulo 4, versículo 1 ao 6, ele fala da vida segundo Deus, em detrimento à vida segundo a carne. Então, tudo isso que a gente está falando até aqui serve como uma base para você entender o que Pedro está querendo. Pedro está querendo nos ensinar a nos comportarmos corretamente a partir da salvação que recebemos, mesmo no mundo hostil. Por que eu fiz essa introdução, todo esse caminho? Porque eu quero que, principalmente você que é membro da Igreja Soma, saiba que não dá para ficar dando mais desculpa para não viver o que tem que ser vivido. Eu resumi 4 capítulos aqui, onde Pedro diz uma coisa só: independente do sofrimento, independente do seu patrão, independente da sua esposa, independente do seu marido, independente da sociedade, independente do seu vizinho, independente dos gentios, sede santos como ele é santo. Toda a vossa maneira de viver, vivam uma vida exemplar, sofram como discípulos de Cristo, sofram para a glória de Deus. Não tem desculpa, não há desculpa para que nós nos entreguemos à carne, vivamos na carne. Uma vez que por meio de Jesus Cristo, nós fomos salvos, alcançados, socorridos da desgraça eterna. E agora, quando ele chega nesse bloco que lemos, capítulo 4, versículo 7 ao 11, ele traz a questão do comportamento adequado para uma esfera muito peculiar, que é a esfera da igreja local. Amém? Então vamos junto aqui, ó. Ele falou de salvação, ele falou de sermos santos, tendo Deus como próprio exemplo de santidade. Ele falou de um novo status, né? Vocês são povo eleito, nação santa. Vocês estão em outro patamar, agora vocês são povo de Deus, não eram povo, agora são.
Aí ele fala sobre comportamento entre os ímpios, tem que ter um comportamento exemplar. Ele fala sobre cuidar da esposa, cuidar do marido, trabalhar bem para a glória de Deus. Ele fala sobre, em algum momento aqui, sobre nos submetermos às autoridades dessa terra política, né, empolvorosa de novo, as questões políticas. Ele fala sobre nós nos submetermos às autoridades. Ele vai falando sobre tudo isso e daqui a pouco ele chega na igreja. E quando ele chega na igreja, no versículo 7, ele introduz aqui um tema muito significativo para a igreja de Deus, que é o tema da escatologia. Está aqui no texto. Tá? E nesse primeiro ponto, no versículo 7, nós vamos ver que para uma vida santa, que é o que Pedro está pedindo, que é o que Pedro está conclamando os cristãos a viverem, para uma vida santa, antes de tudo, uma vida de devoção a Deus. Antes de tudo, para vivermos uma vida santa, uma vida de devoção a Deus. Dentro desse contexto escatológico, ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Está vendo como é que a escatologia está aqui? O fim de todas as coisas está próximo. Mas você deve estar se perguntando, né? Será que Jesus vai voltar agora? Será que Jesus vai voltar semana que vem para eu ajeitar minha vida? Será que Jesus está voltando no próximo mês? Será que Jesus vai deixar a gente ver o Hexa? Irmão, acho que não. Seja nessa Copa ou em outra, tá difícil. Mas eu creio. Irmão, pensa comigo aqui. Se de repente você leu essas palavras e pensou isso, você deveria pensar que Pedro está falando isso há 2000 anos atrás. O fim está próximo. O fim está próximo, irmão. E o fim está próximo para Pedro há 2000 anos atrás, desculpa. E o fim está próximo para você, o fim está próximo para mim. Em outras palavras, o povo de Deus foi chamado a estar pronto para a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor. De novo, eu construí todo um caminho, todo um pano de fundo para que você não se perca. Pedro está escrevendo para um povo que está dentro de um contexto de implicância social e perseguição. E ele está dizendo a esses irmãos, vocês têm que viver direito. Vocês têm que viver de maneira cristã. Incompatibilidade com o evangelho. Aí, quando ele vai falar sobre igreja, ele diz aqui, ó, o fim de todas as coisas está próximo. Ou seja, gente, Jesus está voltando. O tempo da igreja na terra está acabando. Isso aqui é uma palavra para os atribulados, tá? Isso aqui é uma palavra para os perturbados. Para aqueles que ficam, meu Deus, o que vai ser? Tá, irmão, está acabando. Jesus está voltando. A igreja de Jesus será arrebatada, será levada juntamente com ele para os ares. Ele voltará, está acabando. A gente está muito preocupado, a gente falava sobre isso ali hoje na classe de novos membros, né? Como as pessoas vão construindo impérios por aqui e agora. Muitas das tribulações que as pessoas têm nessa vida é porque elas acham que elas vão viver para sempre. É porque elas acham que dá tempo de construir e desfrutar. Não, deixa eu viver minha vida aqui, deixa eu acertar minhas coisas aqui. Oh, não mexe no meu dinheirinho, não. Não mexe nos meus planos, nos meus projetos, não. E aí, dentro do mundo caído, do mundo mau, do mundo que atribula aqueles que amam Jesus acima de tudo, é muito difícil administrar esses dois fatos. O mundo é mau e eu quero viver bem. O mundo é mau e eu quero viver pleno. Consegui o emprego dos sonhos, mas o patrão que está lá é injusto. Imagina você. Eu estou doido para entrar numa vaga boa. Aí entra. Chega lá, quem não é bom é quem está administrando a vaga. Você já pensou nisso? Que o patrão da empresa que você sonha entrar pode ser um perverso. É isso que Pedro está dizendo para esses irmãos. Cara, vocês vão entrar numa porra de emprego muito boa, mas se o patrão for perverso, honrem a Deus por causa da consciência. E aí ele está encorajando esses irmãos a pensarem o quê? Está acabando. Está passando. O fim está próximo. Portanto, e esse portanto aqui, né, nada mais é do que um conectivo aqui. Ele está ligando, o fim está próximo com o que ele vai pedir agora. Sejam criteriosos e sóbrios. Para quê, Wesley? Para mudar de empresa, né? Às vezes eu converso lá em casa com a Ilana, né? Lá em casa a gente bate papo direto. Aí eu falo para ela, né? Pô, o pessoal da tua empresa é maluco? Ela fala, é. Eu falo, da minha também.
Seu chefe é doido, o meu também. E às vezes o doido é a gente. É ou não? Porque às vezes a gente fala que todo mundo não presta, né? O chefe é maluco, tu não é maluco, não. Nunca deu trabalho na empresa, nunca chegou atrasado, nunca deixou de fazer o que te mandaram. Irmão, tá todo mundo nessa, tá todo mundo mal. Mas olha o que Pedro encoraja esses irmãos a fazerem dentro de um contexto de tribulação e perseguição. Gente, o fim está próximo. Sejam sóbrios, criteriosos para orar. Olha para mim, pra você não perder isso aqui. Pedro dá um caminho para você que está vivendo em tribulação. Pedro dá um caminho para você que está sendo perseguido, chateado, angustiado, atribulado, seja pelo marido, seja pela esposa, seja pelo chefe, seja pelo vizinho, seja pela sociedade. Irmão, a sociedade romana era tão hostil, ou mais, do que a sociedade que nós estamos inseridos hoje aos cristãos. Hoje nós ainda vivemos num estado que é laico. Hoje dá para cultuar de porta aberta. Hoje dá para postar aqueles versículos lá que tu nem crê no Instagram. Hoje dá para fazer isso. E Pedro está dizendo, gente, vai orar. Essa ideia aqui de ser criterioso e ser sóbrio quer dizer, estejam com a cabeça no lugar, com a mente tranquila. Essas duas palavras falam sobre um estado mental equilibrado, tanto criteriosos quanto sóbrios. Fala sobre estar com a cabeça em dia, irmão. Quem está com a cabeça em dia hoje? Olha a fala de Pedro, o fim está próximo, bota a cabeça no lugar. Sejam criteriosos e sóbrios, ou seja, se concentrem. Para quê? Vou chegar arrasando lá na empresa amanhã. Vai lá, pô. Vai lá. E é mó louco, né? Que a gente odeia a empresa, sai da empresa. Daqui a pouco está procurando outra empresa. Odeia o chefe, abandona o chefe, daqui a pouco está procurando outro chefe. Não é melhor se submeter à vontade de Deus e fazer o que tem que ser feito para a glória do nome dele? Não é melhor colocar a cabeça no lugar entendendo que nós somos peregrinos? Ele chama esses irmãos aqui no início da carta de peregrinos e forasteiros. Irmão, nós somos peregrinos, forasteiros, estamos indo para uma terra superior e celeste. O fim está próximo. Ao invés de ficar batendo cabeça para melhorar de vida aqui, bota a cabeça no lugar e vai orar, cara. É o que ele está dizendo. Então, no contexto de igreja, para que as coisas comecem a melhorar no nosso meio, a gente tem que parar de andar atribulado e começar a ser sóbrio e começar a ser criterioso. Entender que para uma vida santa, o que mais importa é ter a cabeça no lugar para buscarmos ao Senhor. Tem gente que está tão atribulado, irmão, que não consegue parar um minuto para orar. Já orou pela tua empresa? Estou falando de empresa toda hora de propósito. Já orou pela tua empresa, pelo teu chefe? Ah, meu chefe é perverso. Já orou pelo seu... Você já pregou o evangelho para o seu chefe na abertura que foi dada? Nós não temos uma missão, nós não vimos na semana passada que nossa missão é proclamar o evangelho. Você só vai para a empresa para ganhar dinheiro? Ah, aquela vizinhança é uma desgraça. Você já pregou para aquela vizinhança desgraçada? E antes que alguém se atribule, né, com desgraçada, desgraçado é sem a graça. Desgraça, amém? Então o mundo está desgraçado. Graça está sobre a igreja de Deus. Pedro está dizendo, cara, se comportem corretamente. Deem exemplo. Ah, as coisas não estão boas lá em casa. Tá bom, dê exemplo, cara. Cuida de sua esposa. Cuida de seu marido. Se submeta a ele. Irmão, se tu lê os versículos que Pedro usa para falar sobre o dever da mulher, versículo 1 ao versículo 6, feminista cai dura. Cai duro. O exemplo que ele coloca é Sara, que chamava Abraão de Senhor. Eu não quero que Ilana fique me chamando de Senhor, mas não tem um jeito da mulher respeitar o homem e comunicar isso socialmente falando? Então a gente está muito atribulado para pensar como é que vai ser no trabalho, minha família, que não sei o quê. E Pedro está dizendo, gente, o fim está próximo. Bota a cabeça no lugar e vai orar. Sejam sóbrios. Sejam equilibrados. Tenham autocontrole. Porque enquanto a gente está gastando tempo tentando resolver a nossa vida com as nossas próprias mãos,
Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Suas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar. Seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Mas a gente prefere viver batendo cabeça do que dobrar o joelho e falar: minha vida está nas suas mãos. Então, tem muito crente dando trabalho no contexto de igreja. Cadê isso aqui? Esqueceram que o fim está próximo. Não são criteriosos e não são sóbrios. A cabeça não está boa. E eles não vão buscar o Senhor. Eles não vão orar. Nos últimos dias, não é um melhor currículo que vai melhorar a vida da igreja. Nos últimos dias, não é uma receita de bolo para viver um casamento feliz que vai mudar a vida da igreja. Nos últimos dias, o que vai mudar a vida da igreja é vigilância, sobriedade e uma vida de devoção para que Deus seja glorificado através da igreja de Jesus Cristo. Põe para a gente ler a mesma coisa em Lucas 21, 34. Aqui eu penso que Pedro está lembrando dessas palavras de Jesus, tá? Muita coisa que Pedro fala, ele fala e automaticamente se lembra dos evangelhos. E olha o que Jesus diz do fim dos tempos. Olha lá, ó. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Isso é mente atribulada. Coração sobrecarregado no texto nada mais é do que as coisas desse mundo, de perseguição, de dor, tristeza, angústia, sobrecarregando a nossa mente. Os pecados, as coisas que nos cercam, e ele nos orienta, tenham cuidado, para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmão, orgia e embriaguez, às vezes não é a sua, mas é a do outro. Quem nunca morou com um bêbado? Quem nunca morou ou se relacionou com alguém que sai num dia e aparece no outro? E a cabeça fica como? Sobrecarregada. As preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Que dia é esse? Que dia é esse? É o dia do Senhor. E as palavras de Jesus nos orientam, como Pedro: gente, bota a cabeça no lugar, porque aquele dia se aproxima. Ao invés de ficarem atribulados com as coisas desse mundo, com os pecados desse mundo, com as dificuldades desse mundo, coloquem a cabeça no lugar. Aí versículo 35 e 36 ele diz, como uma armadilha: pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Esse dia vai vir, irmão. Olha o que ele diz no 36. Portanto, vigiem o tempo todo. Aqui ele está falando de sobriedade. Aqui ele está falando sobre ter a cabeça no lugar, autocontrole. Aqui ele está falando de ser criterioso. Sabe o que é uma pessoa criteriosa? Criteriosa, né? É uma pessoa que não engole tudo. A pessoa está aqui, ó. Está todo mundo atribulado. Ela está aqui vendo qual é, ó. Pô, isso aqui está parecendo uma doideira. Não vou entrar nisso aqui, não. E, ó. Ih, cara, isso aqui não tem nada a ver com a escritura. Isso aqui vai me... Não vou. Criterioso é isso aqui, ó. Uma pessoa vigilante. Tudo a ver com as palavras de Jesus. Portanto, vigiem o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que tendem a acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmão, bota a cabeça no lugar. Minha irmã, bota a cabeça no lugar e vai orar. Vai buscar o Senhor. Só que no que diz respeito à vida da igreja, no que diz respeito a essa santidade que é esperada de nós, tem algo que é mais importante que a oração. Que blasfêmia é essa, Wesley? Está no texto de Pedro, irmão. Está no texto de Pedro. Tem algo na vida da igreja que para a igreja viver bem é mais importante que a oração. Vamos ao versículo 8. Acima de tudo, porém. Esse acima de tudo, porém, vem depois da oração. Então vamos construir aqui a fala de Pedro juntos, né? Gente, ó, vocês que estão atribulados aí nesse mundo mal que persegue vocês, fica ligado que o último dia está chegando, está acabando. Beleza? Sejam sóbrios, cabeça no lugar, não se deixam levar por qualquer coisa, não se abalem. Maravilha? Fiquem firmes, cabeça boa, para quê? Para orar, para buscar o Senhor. Uma vida piedosa, devota, uma vida de devoção ao Senhor vai ajudar vocês. Mas acima de tudo, porém, esse porém é o que vai dizer para a gente: tem uma coisa mais importante do que a oração. Mesmo que oração seja algo muito bom,
valioso, precioso, poderoso. Acima de tudo, porém, o porém coloca a oração antes, na verdade depois do que vem agora. Tenham muito amor uns para com os outros. Irmão, o que é mais importante no meio da igreja? Amar ou orar? Hã? Eu sei, aquelas pegadinhas de gincana, né, de EBD. Mas está aqui no texto, era para você ter respondido. Amar é melhor do que orar. Porque na verdade, raramente ama quem não ora. Raramente ama quem não ora. O amor que nós temos um pelos outros que mostra se a vida de devoção está em dia. Então Pedro está dizendo, gente, fica ligado. Os dias são maus, o tempo está acabando, coloquem a cabeça no lugar, vão buscar o Senhor, mas acima de tudo, não fica dentro de casa orando não, hein? Lembra das palavras de Tiago sobre obras e fé? Fé e obras. O que adianta alguém chegar perto de mim e dizer que está precisando de algo, eu estender a mão e dizer Deus abençoe? Você nunca falou por alguém, não? Os irmãos aqui da igreja estão acostumados com isso, eu posso falar seguramente, né? Às vezes ali no grupo da igreja, alguém coloca assim, estou com alguém internado, alguém está passando mal. Quando eu vejo, eu bato o olho, eu coloco lá, estamos em oração, mas depois eu chamo no paralelo. Eu ligo, está precisando de alguma coisa? Como é que está por aí? Como é que foi? Como é que deixa de ser? Quando não ligo para um, ligo para o outro. Vejo. Aí alguém chega em mim e fala assim, ó, estou aqui, beleza. Mas, irmão, orar sem amar, estou desprezando a oração. Não estou dizendo que a devoção não vai cuidar de nós nesses dias difíceis. Vai. Ela vai nos empoderar, ela vai nos capacitar. Mas nos dias que nós estamos vivendo, terríveis, está faltando gente que ame. E não vem falar para mim que você ora, porque né, a gente conversa muito sobre isso, né, Alex? A gente não se mete na vida de ninguém aqui na igreja. A gente não fica... Fica não, né? Mas geralmente a gente ouve de um em outro, né? Pastor, não estou aparecendo não, mas minha vida com Deus está bem, hein? Ai, meu Deus do céu. Aí a gente fica, tá falando que tá bem. E tem uns que ainda bota Deus no meio, né? Deus me falou. Não, Deus me deu uma direção. Essa semana foi a semana da direção de Deus. Cara, se Deus te deu uma direção, Deus falou, se você tá bem, se tua vida espiritual tá voando, quem sou eu para dizer que não? Mas se tu quiser uma opinião da minha parte, geralmente a vida de devoção, de oração, de busca ao Senhor, que é o que o versículo 7 propõe, ela se desdobra em alguns frutos, em algumas ações. Então Pedro está dizendo assim, ó, gente, vai orar, cabeça boa para buscar o Senhor, os dias são maus, mas pensando na igreja, vai amar, irmão. Amem uns aos outros, é a palavra de Pedro para esses irmãos. E por que, Pedro? Já que a gente está falando de santificação, já que a gente está falando sobre um testemunho, um compromisso com a fé cristã, um testemunho público de que apesar de tudo nós somos crentes, ele diz assim, ó, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Não tem nada que resolva mais pecado no meio da igreja do que amor. Porque cobrir pecado no texto não é passar pano para o pecado. Amém? Cobrir pecado no texto não é a gente ir ali para o cantinho e eu falar, não, irmão, deixa assim do jeito que está, né? Não, deixa para lá, não entra nessa aqui não. Ninguém sabe, vamos... Não é isso. Cobrir pecados no texto fala que onde há amor, pecados são perdoados e superados. Então, se uma igreja quer ser santa, se uma igreja quer honrar a Deus, se uma igreja quer comunicar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor dela, no progresso da fé, no caminho da santificação, melhor do que orar por mim é quando você vem até mim, amor, e me ajuda a superar os problemas da minha vida. E a pergunta que fica é, como é que você me ajuda se só está no quarto orando? Você já mandou uma mensagem para alguém e disse assim, estou orando por você, hein? E a pessoa precisando de que você se mova, de que você haja, de que você de alguma forma comunique que a ama. A gente já sabe, aqui na Igreja Soma a gente já sabe que é amor. Amor nada mais é do que entrega sacrificial, pelo bem do próximo, pela salvação do próximo.
Jesus se entregou e demonstrou amor quando ele nos salvou entregando a sua própria vida. Então, o que Pedro tem em mente para esse povo que é a igreja local é que esse povo, nos dias perversos que eles estão vivendo, eles devem orar, buscar o Senhor com a mente boa, mas acima de tudo, porém, eles precisam amar uns aos outros. E nós estamos falhando aqui. Nós não temos conseguido dar conta de amarmos uns aos outros. Alguns pecados permanecem no seio da igreja porque nós não temos nos amado. Porque eu não tenho conseguido dar a você o amor que eu deveria dar. Você não tem conseguido dar a mim o amor que eu preciso. O amor se manifesta de várias maneiras, sobretudo na santificação do outro. Lembra quando Paulo fala sobre o amor sacrificial que o marido deve à esposa em capítulo 5 de Efésios? Ele diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, entregando a vida por ela para santificá-la. No contexto onde Pedro está chamando a igreja para a santidade, não há nada melhor do que uma igreja ativa em amor, onde nós vamos cobrindo o pecado um dos outros. De novo, não é passando pano, mas entregando minha vida por você, eu vou te ajudando a superar o que você não supera sozinho. Você nunca olhou para alguém e disse para esse alguém, cara, você está precisando de alguma coisa, vamos contigo. Eu vou contigo, vamos junto. A gente ora, a gente lê. Irmão, pensa ficar tarde da noite lendo alguma coisa com alguém. Quer amor maior? Tu gastar seu tempo de descanso por aquela pessoa que precisa de instrução da palavra de Deus? Ou você gastar, daqui a pouco a gente vai embora, né? Acaba o culto aqui, pessoal, tudo numa fome terrível, doido para ir para casa. Mas eu já vi irmãos ficarem até 1h30, 2 horas ali na porta trocando ideia. Eu sei o que está acontecendo ali, não sei, mas com certeza para ficar depois do culto com a fome terrível, deve ser alguma coisa séria. Aí fica ali, gasta o tempo, bate papo, troca ideia. Irmão, às vezes ali mesmo resolve um conselho, uma palavra, uma dica, uma orientação. 30 minutos de amor em atividade que vai cobrindo os pecados. Pecados cometidos ou pecados que podem ser cometidos. Irmão, já pensou que um conselho pode impedir alguém de fazer uma loucura nessa semana que está iniciando? Só que como que a gente aconselha, como que a gente comunica essas verdades se a gente não... Pastor, estou orando aí pela igreja. Não ora não, irmão, vem para a igreja. Vem para a igreja está precisando de você. Provavelmente Tiago tinha em mente Provérbios 10, versículo 12. Ele diz, o ódio provoca conflitos. Se tem conflito na igreja, nessa igreja tem ódio. Se tem divisão na igreja, essa igreja tem ódio. Se os irmãos não se dão, se os irmãos, a gente estava essa semana, né, falando com os irmãos aí que estão na escola de diaconia, estava a semana passada na reunião com as mulheres ali, falando sobre se envolver com a igreja, né, aí estava contando as histórias das irmãs que ficam na cantina brigando por causa de panela. Irmão, se uma cantineira briga por causa da panela da igreja, essa irmã está cheia de ódio. Porque é o ódio que promove conflitos. E a gente gosta de mascarar, né? Usar umas palavras. Não, o irmão só não vai com a cara do outro. Não, o irmão odeia o outro. Está no texto. Se eu não te amo, eu te odeio. E João coloca da seguinte maneira. O amor entrega a vida para que o outro viva. O ódio termina em assassinato. Então as divisões no nosso meio... é falta de amor, e onde não tem amor tem ódio, a gente se odeia quando a gente está dividido. Então Provérbios diz, o ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Irmão, se eu te amar e você me amar, os pecados vão diminuir no nosso meio. Porque eu dou por você, você doa por mim. Onde falta em mim, você cobre. Onde falta em você, eu cubro. Eu vou te dando a orientação que você não tem. Você vai me dando a orientação que eu não tenho. Às vezes, a companhia que eu precisava para não ir fazer uma loucura é você. Mas se não for você, o diabo vai mandar alguém. Lutero que diz isso, né? Todas as vezes que o homem está determinado a fugir de Deus,
o diabo já tem um barco esperando no cais. E às vezes é por nós não amarmos uns aos outros, entregarmos a nossa vida uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, que muitos irmãos no nosso meio acabam pecando. Provavelmente o que Tiago também tinha em mente era o ensino do Senhor. No ensino sobre a oração do Pai Nosso, na hora que ele toca no perdão, é disso que ele está dizendo. No versículo 12 do capítulo 6, a oração do Pai Nosso diz o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Irmão, como é que eu vou perdoar alguém com quem eu não tenho uma relação íntima e profunda e não tenha nem permitido que essa pessoa tivesse me ofendido? É por isso que a ideia do amor em prática fala da igreja local. Irmão, se eu não amar você, eu não vou te perdoar. Se eu não amar você, eu não vou conseguir dar a você o perdão que sua ofensa precisa. Aí no versículo 14 ele diz: porque se perdoarem os outros, aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Então, igreja, é essa loucura. Eu firo você, você me fere, você fica chateado comigo, eu fico chateado com você. Um dia você não está muito bem, outro dia eu não estou muito bem. Mas a gente vai se amando e os nossos pecados vão sendo cobertos. Os nossos pecados vão sendo superados. Porque o amor faz isso. Paulo, em consonância com isso, texto famigerado do amor. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. Tá vendo como é que dá para você ser um cara profundamente usado, mas não amar ninguém? É por isso que eu disse, o amor está acima da oração. O amor está acima da profecia. O amor está acima da pregação. O amor está acima da música. O amor está acima do ensino. O amor está acima da comida que é feita na cantina. Ah, fiz comida na cantina. Servi os irmãos lá na porta. Você fez isso por amor, irmão? Você moveu um monte... Wesley, não sabe o que aconteceu essa semana. O que houve? Movi a montanha lá de perto de casa. Pelo poder da fé. Mas como é que foi quando chegou em casa? Quebrei o pau com meu marido. Sabe? Você pode orar muito. Porém, acima de tudo, amem uns aos outros. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. O amor não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. O amor não é inconveniente, irmão. Tem cada irmão inconveniente por aí. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Novas línguas também cessarão. Havendo ciência, passará. Mas o amor não acaba. O amor não acaba. Então, o que Pedro está dizendo é, gente, os dias são maus, o negócio está feio, Jesus está voltando, cabeça no lugar para orar, mas acima de tudo, vão amar uns aos outros. Agora, esse amor, ele é extremamente prático e está no texto. Na verdade, não tem amor que não seja prático. É a prática que valida o amor. Não adianta dizer para mim que ama se a gente não consegue verificar frutos. Não adianta afirmar que ama se a gente não consegue ver, como vimos na pessoa de Cristo, na cruz do Calvário, esse amor ilustrado. Versículo 9 em diante, para a gente concluir, ele vai falar o que é amar. O que é amar? Está aqui no texto. O amor é prático. Primeira coisa que ele diz, sejam mutuamente hospitaleiros. Amém? Irmão, hospitalidade é uma virtude cristã. Tive agora lá na imersão, né? Agora não, já 4 semanas atrás. Aí teve uma dinâmica assim, com os líderes dos ministérios da Igreja da Trindade. Eu fui fui rodando, pai, teve uma hora assim que eu parei.
na líder do Ministério das Mulheres, né? E parei lá para trocar ideia, ver como é que era, tal. A irmã maneira, uma hispana, né? Falava um espanhol assim, bem pesadão. Aí ela falando como é que funcionava, deixava de funcionar. E ela falou, ó, geralmente fica tudo com as irmãs aqui da igreja, eu fico só supervisionando. Elas me mandam a programação, eu reviso, que eu acho que tem que tirar, tira. As irmãs executam tudo. Mas hoje, ela falou para mim, hoje eu fico andando pela igreja vendo quem eu posso levar para casa. Ela é uma viúva, né, de um oficial da Marinha, tem condições, né, de viver a aposentadoria dela para si mesma, mas ela fala que ela fica olhando pela igreja procurando visitante. Quando ela vê uma menina assim pelo canto, que não tem ninguém perto da menina, ela falou que ela chega lá na menina e fala assim, vamos almoçar na minha casa hoje, do nada. Aí a menina diz assim, não, mas eu tô com uma colega, eu boto outro prato na mesa. Mas não é sobre a comida. Não é sobre pescar aquela pessoa para ela se tornar membro da igreja. Hospitalidade é coisa de crente. E hospitalidade nada mais é do que você amar, abrindo a sua intimidade para o outro. Eu não estou falando, irmão, para tu abrir a porta da tua casa, botar gatos e cachorro lá dentro, fazer aquele alvoroço. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus. Não diga que o pastor Wesley mandou abrir a casa para... Mas o que eu estou querendo dizer é que quando ele fala de hospitalidade, ele está dizendo, vocês precisam ter relacionamento. Relacionamento um com os outros. Ninguém leva ninguém em casa que não conheça, que não tenha tido um contato. E essa irmã, intencionalmente, ela força o contato. Ela, vamos lá em casa. Aí a pessoa fica meio constrangida. Ela, vamos, eu tô de carro, entra aí. Não tem mais gente, a gente bota mais prato na mesa. Por trás da ideia da hospitalidade está a ideia da relação íntima de uns para com os outros. Romanos, capítulo 12, versículo 13. Tem uma ordenança aqui para que nós cultivemos a virtude da hospitalidade. Ele diz, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Olha Hebreus 13:1. Põe para a gente, por favor, Rodrigo. Hebreus 13:1. Vamos ler junto. Seja constante o amor. Aqui, o amor aqui. De novo. Tá vendo? O amor não está aqui? O amor não está aqui. Está aqui, né? Ele continua. Não se esqueçam da... Como é que eu amo? Como é que eu amo? Abrindo minha vida, cara. Deixando o outro entrar, se envolver, comer do meu pão, beber do meu suco. Ah, o suco que tem é tangue. Também, né? Pô, já está sendo recebido. Ainda quer escolher o Aurora? É osso. Não, senta aí, vamos comer o que tem. O pão é de ontem, mas vamos fazer uma torrada aqui. Porque a ideia é sentar na mesa e dizer, como é que eu posso melhorar a sua vida? Como é que eu posso cobrir os seus pecados? Não, aproveitando que tu está aqui também, vou falar dos meus, das minhas dificuldades, das minhas lutas. Agora, a pergunta que não cala é, como é que serei hospitaleiro para com os irmãos da igreja se vivo longe da igreja? Não tem como, irmão. Pedro está dizendo, gente, nesse meio de vocês, vivendo nesse mundo louco, que vocês cuidem um dos outros. Sejam hospitaleiros, amem uns aos outros, abrindo a vida de vocês um para com os outros. E nós estamos vivendo no tempo do isolamento intencional. Isolamento intencional. Há quem ame ficar isolado, viver isolado. É uma grande tentação. Eu estava conversando com as irmãs ali no dia da reunião, eu falei, né? O que deixa as pessoas dentro de casa hoje? No mínimo 3. Primeiro, elas têm acesso à rua de dentro de casa. Como é que eu acesso à rua? O mundo inteiro de dentro de casa. Rede social. Com rede social eu sei o que está acontecendo no mundo inteiro. Aí eu fico ali, rolando o feed, crente que estou conectado com o mundo, mas eu só sei de notícias. Eu não tenho real conexão com o que está acontecendo lá fora. Segunda coisa, entretenimento. Antigamente, irmão, para tu se divertir, era mó peleja. Ontem teve ali a programação no Parque Oeste ali, né? Eu lembrei muito da minha época de Ana Gonzaga, 1º de maio. Né? Bruna Carla.
Kleber Lucas, quando estava no Senhor, quando era crente, pá, Fernandinho, ia como? Amarradão. Aí hoje, sabe o que a gente faz? A gente fica zapeando para ver qual série eu vou ver hoje. Qual filme eu vou... Irmão, filme. Quem não tinha TV a cabo, tinha que esperar mó tempão pro filme sair na tela quente, pô. Ficava orando. Aí a Globo, né, fazia aquela propaganda do início do ano, dos filmes do ano retrasado, que iam sair na tela quente. Tu ficava, caraca, maluco. Sabe o que acontecia direto? Eu ficava assim, acordado até tarde para ver o filme. No meio do filme eu dormia. Hoje não. Eu tava vendo Kung Fu Panda com o Tomás esses dias, né? A gente começou a ver o filme num dia, terminou no outro. Porque dá pra tu dar pausa. Quando tu volta pra Netflix, o filme começa exatamente onde parou. Vai fazer o que na rua, se dá pra escolher o que fazer de dentro de casa? É isso, irmão. Nós estamos presos dentro da nossa bolha. Mas tem um terceiro motivo que eu acho que faz com que as pessoas não saiam de casa. Sabe o que é? Parece que tá todo mundo duro no discurso, mas a verdade não é essa. Irmão. O pessoal fala, aí tá ruim, não tá bom, né? Economia, política, aquela coisa, não tá bom. Mas, irmão, pensa numa rua, por exemplo, que é toda hora iFood, não é? Então, toda hora é uma moto lá na rua. Eu falo, Jesus, não é possível. Como é que esse povo tá duro? Se o tempo todo tem alguém gastando 115 conto com 2 hambúrguer. E tá cheio, ó, vou te dar uma dica, né? Tá cheio de promoção no 99 Food. Se tu botar a primeira compra, sai quase... A gente tá querendo usar o CPF do Tomás para fazer uma terceira. Já pedimos no da Ilana, no meu. Da Dona Rose. Vocês não tem um CPF sobrando aí, não? Mas, irmão, aquele negócio de você sair com alguém para sentar e pedir aquele cachorro quente com milho, ervilha, passas, aquela maionese terrível. Terrível, aquela maionese terrível. Mano, não tem mais isso, porque a gente faz tudo em casa. Mas como é que eu vou ter intimidade, ser hospitaleiro e amar o outro dentro de casa, irmão? Aí o final do texto de Hebreus, ele diz: não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram. Olha aqui que a gente vai terminar. De vez em quando, não é incomum que a gente receba um demônio dentro de casa. Acontece, irmão. Tu não sonda coração e mente. Te abre a porta com o maior carinho, com o maior amor, coloca dentro de casa, né? Coloca o queijo para rolo, requeijão. Aí, né? Depois, quando tu vai ver, falou o que tinha na tua geladeira, falou o tamanho da tua televisão pros outros, falou se a casa estava bagunçada, se a casa não estava. E aqui na igreja eu falo, né? Se a casa estiver bagunçada, estiver arrumadinha, louvado seja Deus por isso. Mas, irmão, como é que tu vai arrumar uma casa o tempo todo com... Às vezes o Tomás pega lá o baúzinho dele de brinquedo e faz assim. Aí eu olho pra Ilana me olha e eu falo, pô, cara. Aí se tu for lá em casa me pegar nesse estado, tu acha que eu vou ficar triste porque os brinquedos estão espalhados pelo chão? Não vou, pô. Aí tu pode sair de lá dizendo, caraca, a casa do pastor. Se foi isso que você foi buscar lá, lamento te dizer que hora ou outra tu vai pisar num carrinho lá no chão. Pra gente encerrar. Ele diz, sejam hospitaleiros. Isso aqui só dá na intimidade, irmão. Só dá se submetendo, se abrindo, se envolvendo com o outro. Por último, ele diz, sirvam uns aos outros. Eu quero ler mais de 10 textos com vocês aqui hoje. A gente encerra. Só vou ler. Amém? Mas olha essa expressão ali. Uns aos outros. Vamos encontrar ela na Bíblia? Vamos lá, se puder me acompanhar, Rodrigo. Não sei se vai dar tempo. Mas, ó, João 13:34. Lá, ó. O Rodrigo tá bala. Vamos lá, ó. Um novo mandamento dou a vocês, que vocês amem uns. João 15:12.
15, 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns. Romanos 12, 10. Amem-se cordialmente. Romanos 12, 16. Vivam em harmonia uns com os outros. Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar. Pelo contrário, tome a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Irmão, tem gente que é tão ausente da igreja, tão longe de Cristo, tão longe do corpo, que nem para botar tropeço dá. Porque para botar tropeço tem que estar perto. É ou não? É tão ausente que é nulo. Não faz bem, não faz mal. Irmão, um membro nulo é um membro amputado. Amém? 15, 17 de Romanos. 15, 7, desculpa. De Romanos. Portanto, acolham. Gálatas 5, 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para ocasião a carne, pelo contrário, sejam servos. Gálatas 6, 2. Levem as cargas. Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade suportando. Efésios 4, 32. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com. Colossenses 3, 13. Suportem-se. 1 Tessalonicenses 5, 11. Portanto, consolem. Irmão, como é que tu vai consolar alguém de quem você não está perto? Fala para mim. Irmão, não dá nem para ver se está triste quando você não está próximo. Que dirá consolar? Que dirá consolar? Amém? Hebreus 10, 24. Vamos ler o 24 e o 25. Ó. Hebreus 10, 24 e 25. Ó. Cuidemos também de animarmos no amor e na prática de boas obras. 25. Não deixemos de nos... Não, quando alguém falar contra congregar, você lê isso aqui. Você lê isso aqui. Como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem o quê? Não é a mesma coisa que Pedro está falando? Pedro está falando, o dia está aí. O pau está quebrando, a coisa está feia, o mundo está perseguindo a igreja e deixar de congregar dar um tiro no próprio pé. 1 de Pedro 5, 5. Pode só 3, irmão. Peça igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, está vendo? Isso aqui é o terrível. É por isso que eu não gosto de departamento de jovem. Não é problema ter não, mas isso aqui que funciona, tá? Os jovens sujeitos aos mais velhos. Onde é que tu vai botar todo mundo junto, jovem e velho? Igreja, dia a dia, convivendo. Você que é jovem, que gosta de uma panelinha, pô, vou chamar só jovem pro meu churrasco. Chama uma pessoa mais velha. Pega uma pessoa de idade, leva lá para tua casa, tu vai ter um seminário da vida de graça. De graça não, paga caro. É isso aqui, que todos se revistam de humildade no trato de uns para com, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 de João 3,11, depois 4,11 a gente encerra. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos. 4,11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos... Se coloca de pé. Qual é a mensagem de Pedro? A mensagem de Pedro, irmão, é que os dias são maus. De que o dia do Senhor se aproxima. De que o inimigo da nossa alma está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Seu patrão pode ser injusto, como que o Pedro falou. Sua esposa pode não te honrar.
Seu marido pode não cuidar de você da maneira que a Bíblia manda. Os ímpios podem se levantar contra você. Irmão, você não está na Disney. Você está no mundo hostil. Mas o chamado da Escritura é vivermos uma vida santa, para a glória de Deus. E qual é o melhor jeito de viver uma vida santa? É estarmos com a cabeça boa, para orarmos ao Senhor, mas acima de tudo, amarmos uns aos outros, servindo uns aos outros, porque o serviço e a hospitalidade e o amor cobrem uma multidão de pecados. Irmão, eu quero contar com você para eu pecar menos. Se eu estiver perto de você e você perto de mim, você vai me ajudar. Se você se ausentar do meio do povo de Deus, não compartilhar do amor que às vezes vem através de um puxão de orelha. Às vezes o amor é um se liga, né, irmão? Hoje em dia ninguém quer ouvir nada. Tudo que se fala, né? Pastor, é isso. O irmão, viu como é que o irmão falou comigo? Hoje, irmão, para falar um negócio é difícil. Mas às vezes o que vai te salvar da desgraça é alguém dizer, varão, vigia. Fica ligado, esse caminho aqui, fica ligado. A gente precisa voltar para a igreja. Precisa voltar a se amar, valorizar a congregação, valorizar a vida comunitária. A gente precisa voltar a cuidar um dos outros. Nesse mundo mal lá de fora, irmão, você pode ter, lá na empresa eu tenho uns amigos, irmão, são teus amigos na carne. Mas a hora que eles tiverem de abraçar tudo que você abraça, você vai ver onde está a divisão entre você e o mundo. Aqui está o povo que vai morar contigo eternamente. Aqui estão as pessoas que estão passando as mesmas crises, as mesmas dificuldades. Aqui estão os maridos que precisam honrar as esposas igual você. Aqui estão as esposas que estão submeter aos maridos igual você. Aqui estão as mulheres que são crentes há mais tempo, jovem, menina de Deus. Aqui estão mulheres que estão caminhando na trilha que você está fazendo agora faz tempo. Homem de Deus, jovem de Deus. Aqui tem homens experientes, mais maduros, para que você chegue perto deles e pergunte, como é que é isso aqui na prática? É verdade que de vez em quando a gente encontra uma porta fechada. Mas aqui fica um apelo para quem tem que entrar e para quem tem que abrir a porta. E nós vamos conseguir isso quando estivermos aqui amando uns aos outros. Amando uns aos outros. Eu nem contei, mas eu acho que ele deve ter quase uns 15 versículos falando sobre a necessidade de nós cuidarmos um dos outros. Um dos outros. E isso só é possível, irmão, porque o amor maior nos alcançou, Jesus Cristo de Nazaré. Pedro está falando isso fundamentado na salvação bendita, que é promovida por meio de Cristo Jesus, morto e ressurreto. Aquele que entregou a sua vida para que nós estivéssemos aqui hoje. E nós faremos menção e lembrança desse sacrifício por meio da ceia do Senhor. Hoje é dia, irmão, de você que é crente em Cristo Jesus, servo de Deus, você que nasceu de novo, você que é a nova criatura. É dia de você fazer memória do que Cristo fez, ou do que Deus fez em Cristo por você, por mim. Como Pedro diz, nós não éramos povo, mas agora nós somos povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, pedras vivas de um templo onde Deus habita. Irmão, é um privilégio ser a igreja do Senhor. Então você que é a igreja do Senhor está convidado hoje a sentar na mesa bendita da graça de Deus, celebrar aquilo que Jesus Cristo fez, entregando sua vida por nós, entregando seu sangue, seu corpo. Letícia orando aqui, ela falou algo extraordinário e é verdade. Irmão, Jesus era primogênito. Sabia disso, que Jesus era primogênito? Primogênito não, unigênito, desculpa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Unigênito, o que é unigênito? É filho único, Jesus era filho único.
Negócio de que todo mundo é filho de Deus é mentira, a Bíblia não sustenta isso não. 1 João diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da vontade da carne nem do varão, mas do Espírito. Irmão, a Letícia estava falando aqui, por meio do Evangelho, você foi introduzido numa família de muitos irmãos. Muitos pais, muitas mães. Você jovem, como eu falei, está com dificuldade em casa, procura uma irmã aqui na igreja. Está com dificuldade no casamento, procura uma irmã mais velha que já passou por isso. Já teve que lidar com essas lutas. Procura um irmão mais experiente. De repente a gente não sabe tudo, a gente senta e lê junto, vamos procurar junto, vamos caminhar junto. Mas fica firme, porque o dia se aproxima. Jesus Cristo vai voltar e levar a sua igreja. Fica firme. Então nós vamos celebrar o que nos proporcionou essa oportunidade. Estarmos juntos no corpo de Cristo. Vamos celebrar hoje o sacrifício do nosso Senhor. Fazer memória disso. E entender como o Evangelho aplicado em nossas vidas nos transforma naqueles que outrora não eram nada. Na verdade, inimigos de Deus. Agora, por meio do sangue de Cristo, estão aliançados com Deus eterno. Amém?